Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vou falar de 5 fontes em Portugal para viver dos rendimentos dos investimentos. Não percam, já a seguir. Aproveitar e queria agradecer a todas as pessoas que se inscrevem. Muito obrigada por esse vosso pequeno gesto que é enorme. Obrigada por me ajudarem a fazer este canal chegar até mais pessoas e para quem ainda não é inscrito, por favor, clique aqui em baixo, inscrevam-se e façam parte deste projeto. Ajudem-me a trazer mais conteúdos nesta realidade portuguesa de investimentos, educação financeira e tudo sobre o dinheiro. Neste caso, hoje vamos falar aqui então de 5 fontes de rendimento que existem em Portugal para podermos viver dos nossos investimentos. As fontes de rendimento em questão precisam de um bom investimento inicial para que seja possível viver dos rendimentos obtidos no futuro. Portanto, sempre que eu vou falar de uma fonte de rendimento, é essencial que pensem que é preciso muito investimento para que a mesma possa gerar, obviamente, uma forma de sustento. Em primeiro lugar, temos então os dividendos provenientes das ações ou dos ETFs. É necessário, de facto, fazer uma boa gestão e conseguir encaixar, digamos assim, os dividendos a caírem, por exemplo, mensalmente. Existem muitas pessoas, nomeadamente, por exemplo, no estrangeiro, nos Estados Unidos, que fazem portfólios de dividendos exclusivamente a pensar em ter um rendimento passivo todos os meses. E como é que isto é possível? Se vocês verificarem, em Portugal, a maior parte das nossas empresas pagam uma vez por ano, mas nos Estados Unidos não. Normalmente, das principais bolsas dos Estados Unidos recebem trimestralmente, o que significa que podem encaixar várias ações para receberem todos os meses. Obviamente que nem todas pagam o mesmo, portanto têm que às vezes comprar mais ações ou mais empresas na carteira para poderem terem o mesmo tipo de rendimento constante mensalmente, mas sim, podem intercalar e fazer aqui então 12 fontes de rendimento diferentes entre ações e ETFs para receberem mensalmente. Para fazer uma carteira de investimentos que tenha então um portfólio direcionado para os dividendos, não se podem esquecer em nenhum destes investimentos que nós temos e com certeza destas fontes de rendimento que pagamos sempre 28% do valor em impostos para o Estado. Portanto, é algo que nós temos que saber e temos que contar com isso. Portanto, normalmente para fazer uma carteira de dividendos é essencial que exista muito dinheiro para poder reforçar mensalmente e começar a constituir aqui um grande montante nas ações para que seja possível mais tarde renderem com dividendos substanciais. A ideia não é vender as ações aqui, é sim retirar apenas os dividendos como fonte de rendimento mensal, intercalando várias empresas que pagam em diferentes meses. Como segunda fonte de renda temos aquela que é a mais preferida pelos portugueses, aquela que é designada mais tradicional, que será então os rendimentos provenientes de imóveis, aqueles que nós podemos adquirir e pôr no mercado a arrendar. Existe realmente a possibilidade de com 1, 2 a 3 imóveis, obviamente também têm que contar aqui os custos do financiamento, ser possível viver dos rendimentos obtidos das rendas prediais. E apesar da necessidade de gestão relativamente ao próprio imóvel, com o pagamento das despesas, do condomínio, da seleção de inquilinos e com certeza também com o facto de precisar de obras ou não, em tempos, é necessário realmente perceber que é possível viver de imóveis através do arrendamento e com certeza ter aqui então uma das principais fontes de renda, digamos assim, dos investimentos em Portugal. Em terceiro lugar temos então aqui os juros ganhos com depósitos a prazo, certificados, fundos de investimento e plataformas. Hoje em dia vocês podem criar uma carteira que todos os meses, no caso das plataformas, que têm capital em risco, realmente volto a frisar estas situações, é que estes investimentos, alguns deles são de risco, e de facto plataformas como Bondora, Raise, Mintos, Twino, Housers, GoParity, podem gerar então rendimentos mensais sempre a cair ali para vocês poderem viver, se tiverem um bom capital investido. Se quiserem ser mais conservadores, neste caso podem então optar por certificados do Tesouro, da Forro ou depósitos a prazo, que podem então fazer em vários, com o vosso montante, digamos assim, o capital que vocês têm a aplicar e fazer então vencimentos diferentes. Todos os meses terminar então um destes produtos para que possam retirar os juros e viver com eles, sendo que depois devem voltar a aplicar para continuarem a gerar juros futuros e assim continuarem a ter um sustento, uma fonte de rendimento constante. De seguida vou falar então aqui da quarta fonte de rendimento que nós podemos ter proveniente dos nossos investimentos. Tanto a quarta como a quinta fonte de rendimento serão aqui um pouco diferentes destas últimas três. Aqui teremos que se calhar pensar mais anualmente e não mensalmente para podermos gerir a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso custo de vida ao longo do ano. E é importante saber então como quarta fonte de rendimento temos os lucros provenientes dos nossos negócios. Investir o capital, nem que seja passivamente ou algum tempo, por exemplo, na criação do negócio, faz com que exista sempre algum dinheiro no final do ano, quando existe uma distribuição de lucros, caso o negócio obviamente seja lucrativo,
ou então exista já um rendimento mensal proveniente daquele negócio que vocês consigam viver especificamente o vosso salário. O que significa que vocês vão ter aqui um rendimento proveniente do negócio, porque têm uma sociedade constituída, ou porque então criaram um negócio de renda passiva, como por exemplo dropshipping, ou até mesmo o canal do YouTube, que serve como um exemplo perfeito para terem aqui uma rentabilidade, neste caso será mensal, mas podem ter também de facto anualmente com a distribuição dos lucros, no caso de terem uma sociedade, terem ali então uma fonte de renda que vos gera realmente lucro com o vosso negócio. Como quinta fonte de rendimento proveniente dos investimentos será, por exemplo, fazer investimentos em ativos para mais tarde os vender, portanto, com a venda dos ativos. Isto será então anualmente, vocês podem investir num imóvel, fazer a requalificação do mesmo, colocá-lo no mercado e vender o mesmo e com a diferença ficar com a mesma para sustentarem-se ao longo do ano e, por exemplo, o resto do capital que tinha sido investido no imóvel, comprar outro e voltar a fazer o mesmo no ano seguinte. Como também podem fazer simplesmente várias compras de várias ações e depois vender uma parcela das mesmas e viver com o lucro dessa valorização das ações. Ou então, como falamos também no último ponto, a própria venda do negócio. Criar um negócio do zero, colocar o negócio a ser lucrativo e depois mais tarde apresentá-lo então a outros possíveis compradores, fazendo aqui então ideias de negócio e com isso concretizar então lucros anuais que depois podem ser divididos mensalmente para o vosso sustento. Obviamente que este tipo de fonte de rendimento implica que exista investimento todos os anos. O ideal aqui é manterem o capital inicial para futuros negócios vendendo só e ficando com o lucro e com isso então tendo aqui mais uma fonte de rendimento possível para poderem viver dos investimentos. Assim, o ideal para um sucesso financeiro será realmente termos estas fontes de renda, se possíveis todas, se não for possível pelo menos ter maior parte das mesmas ou até outro tipo de fontes de rendimento que existam, porque existem mais. Por exemplo, eu vou deixar ficar aqui em cima o link assim que for feito o vídeo sobre a independência financeira no movimento FIRE, em que eles investem, digamos, em ETFs, por exemplo, e ao fim de alguns anos, após terem um montante necessário, começam a tirar 3 a 4% do montante aplicado, que vai ter aqui, obviamente, na mesma a sua valorização ao longo dos anos e que com isso não vai supostamente esgotar e conseguem então com estes 3, 4% viver anualmente com esse rendimento de forma passiva ao longo dos anos que restam, digamos assim, da sua vida. Todavia, é sempre preciso ter um grande capital a ser investido e por isso é preciso fazer esforços e investimentos o quanto antes. Acima de tudo, é preciso ter também uma boa gestão do vosso portfólio para poderem então ter a estratégia pensada para um futuro, mas acima de tudo, para as pessoas que não vão conseguir fazer aqui grandes investimentos e que consigam viver dos rendimentos provenientes dos investimentos, pelo menos tentar fazer estas fontes de renda para poder ter um bom complemento no seu salário anualmente ou até mesmo um bom complemento na sua pensão. Porque não começar realmente a pensar nas várias fontes de renda que nós podemos ter e pensar num futuro a ter rendimentos das mesmas. Já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso like, eu espero-vos no próximo.